paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente para nós concluirmos, esta mensagem, Maldições Não Quebradas. Ainda continuo no livro de Josué, capítulo 7, e quero fazer uma leitura no versículo de número 6, 7, 8 e 9. E até o número 13, vamos fazer essa leitura. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram, desarraigaram o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram também, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema é no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos até que tireis o anátema no meio de vós. Amém? Nós encontramos aqui esta palavra, outra aproximando-se a esta batalha. Nós encontramos aqui, A próxima batalha dos israelitas seria contra a pequena cidade de Ai. E nós já frisamos na mensagem anterior um pouquinho sobre esta batalha de Ai. E os líderes fizeram uma reunião, como nós lemos aqui no versículo anterior, no versículo 6, No versículo 3 para cá faz esta referência aqui. E eles fizeram uma reunião de planejamento para definirem a estratégia contra a cidade de Ai. E nós vejamos aqui que eles até comentaram que eles não iam levar todos aqueles soldados que foram na batalha de Jericó, porque eles já estavam cansados daquela batalha. E, inclusive, os inimigos de Ai era bem menor do que de Jericó. Enquanto que lá em Jericó os inimigos eram muito maior, mas Deus, como Deus havia prometido a vitória sobre Jericó, o Senhor lhe concedeu a vitória, porque ele estava em obediência às ordens de Deus. E aqui, como os inimigos eram muito menor na cidade de Ai, então eles falaram: vamos mandar de 2 a 3 mil homens somente, homens que têm experiência na batalha, e vamos ganhar a batalha de Ai. Foi o que isso aconteceu, eles foram, mas infelizmente perderam a batalha. Infelizmente eles correram dos seus inimigos, colocaram o Israel para correr, e ainda morreram 36 homens inocentes, que não tinha nada a ver com o pecado que havia no meio da congregação de Israel. Porque quando eles foram para Jericó, o Senhor disse que daria vitória, mas que eles não tomassem nada de lá. Não trouxessem nada, nem ouro, nem prata, nenhum despojo. Mas Acã deu ouvido a Satanás e não conseguiu resistir. Ele trouxe o ouro, trouxe a capa, trouxe cunhas de ouro, mais alguns despojos, e enterrou dentro da sua tenda. Pensou Acã que ninguém tinha visto, mas se esqueceu que Deus tinha visto e que Satanás também
que isso induziu ao coração de Acã. E o que eles foram que para a próxima batalha. E perderam, porque quando nós desobedecemos o Senhor, é pecado. Porque quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, nós pecamos. Né? Como nós já falamos na mensagem anterior, quando Davi ele dá conselhos ao seu filho Salomão, lá em Crônicas capítulo 28, em 1 Crônicas, ele disse: meu filho, se tu obedeceres os mandamentos de Deus e guardares a palavra do Senhor no teu coração, tu serás próspero, a bênção de Deus será sobre você. Mas porventura, se você desobedecer e deixar os mandamentos do Senhor e não guardares a palavra de Deus no teu coração, não serás próspero, não serás abençoado. Foi aqui que o Senhor falou nos versículos mais para baixo aqui em Josué, que o Senhor falou para Josué. Quando Josué ele se colocou diante do Senhor, ele reclamou diante do Senhor e disse: Senhor, por que isso nos sobreveio? Por que os nossos soldados pereceram? Por que, Senhor? Eles eram homens inocentes, perderam alguns das suas vidas. Por que isso nos sobreveio? E nós vimos que 36 homens morreram inocentes, servos de Deus, temente a Deus, foram massacrados. E às vezes perguntamos, por que isso? O que é que deu errado? O que tinha errado? Josué fez essas perguntas para o Senhor. Quando ele se humilhou, ele se colocou diante da arca do Senhor desde a manhã até a tarde, juntamente com os anciões e mais os líderes de Israel. E eles começaram a perguntar ao Senhor, por que o nosso exército foi abatido? Por que pereceu? E muitas das vezes nós, quando deparamos diante de uma adversidade, diante de uma batalha, quando nos sobrevém, às vezes diante de uma tempestade, de um tornado, como aconteceu agora há pouco no Brasil, aproximadamente nas 3 cidades, que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que veio esse tornado que destruindo tudo. E isso nós trouxemos para as nossas vidas. E questionamos quando nós deparamos tanto na área espiritual ou financeira, ou familiar, no casamento, ministerialmente, que vem uma tempestade dessa, e perguntamos, Senhor, mas tu nos prometeu vitória, tu disseste que estava conosco na peleja, que nos ia dar vitória, e de repente tudo cai por terra. E nós questionamos, Deus, por que isso? Por que estamos passando? Por que minha família está perecendo? Por que eu perdi tudo? E às vezes nós não sabemos o que é que lá atrás veio. Porque alguém desobedeceu a palavra de Deus. Ou que algo está escondido no meio do ministério. Ou no meio da nossa família alguém errou, alguém pecou. E o que diz aqui no versículo mais abaixo? No versículo 12... Diante dessas adversidades, o Senhor disse para ele, tem pecado no meio da congregação, alguém pecou, alguém me desobedeceu, quando eu disse para não trazer nada lá de Jericó. E Deus mostrou quem estava ali, e isso trouxe maldição no meio do povo, no meio do arraial. O povo de Deus sofreu, pessoas inocentes sofreram, porque alguém tinha pecado. Alguém tinha desobedecido e isso trouxe maldição. E muitas das vezes a nossa família está sofrendo por algum erro, por alguma falha lá de trás. Se nós não temos conhecimento, nós temos que orar a Deus e dizer, Senhor, eu não sei quem pecou, eu não sei aonde está a falha, mas Senhor, tu me mostra. E começamos a orar e pedir ao Senhor, como Deus mostrou para Josué. Quem estava no pecado, quem havia pecado, que era Acã, que tinha escondido dentro da sua tenda, lá e tinha enterrado. Pensou que ninguém tinha visto, mas Deus contemplou. E o que eu vejo é isso, que também Satanás começou a acusar Acã. No momento que ele viu, seus olhos encheram, é assim que Satanás muitas das vezes faz isso daí. Que aparentemente parece que tudo é bom, mas o fim deles traz prejuízo, traz a morte. Que isso aconteceu, trouxe morte no exército de Israel por uma pessoa, por desobedecer a Deus.
E muitas das vezes no meio da nossa família, por alguém não obedecer a Deus, trazer coisas erradas, fazer coisas erradas, ou às vezes nós como líderes, no nosso departamento, no nosso ministério, nós dizemos, Senhor, por que está perecendo? O que está faltando? O que está acontecendo? Às vezes tem algo lá errado. Alguém que está em desobediência, alguém que está fazendo algo que não agrada ao Senhor. É isso que aconteceu. E nós vimos aqui que a misericórdia de Deus, ele é grande. Quando aqui Josué e os líderes ficaram pasmos, não podiam entender, depois daquela maravilhosa vitória sobre Jericó. Eles não podiam crer no que viam que tinha acontecido, que o exército tinha sido abatido, tinha vencido e retornado daquele estado, humilhados, decepcionados, E Josué, ele clamou ao Senhor, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Depois é importante você ler este capítulo 6, 7 de Jericó, para você entender melhor a palavra, de Josué, aliás, para entender melhor a palavra de Deus. E muitas das vezes nós estamos nessa mesma situação de Josué. Nós devemos nos prostrar, como Josué prostrou com o seu rosto em terra, clamando ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. E muitas das vezes nós passamos por essas adversidades, nós enfrentamos, e nós questionamos Deus, por que isso nos sobreveio? Senhor, por que isso nos acontece? Não é verdade? Para conosco, É a nossa primeira reação de autopiedade, pedindo, reclamando, e achamos que a culpa está em Deus, quando é que nós falhamos, que nós falhamos. Mas quando você vê no versículo 10 e 12, que o Senhor falou para Josué que havia coisas roubadas, que havia pecado, é por isso que maldições tinham vindo sobre eles. E muitas das vezes quando nós deparamos sobre isso, às vezes nós ligamos para o pastor, ore por nós, ligamos para um, ligamos para outro, porque nós não entendemos o porquê nós estamos atravessando, que nós estamos passando, não é verdade? E com isso, nós damos direito legal para que o inimigo ele venha nos atacar. Nós temos que orar e pedir ao Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos blindar, para que o inimigo não tenha direito legal de nos atacar, de atacar nossa família, porque hoje nós estamos vivendo que o que o inimigo mais tem atacado são as famílias, para destruir. É o divórcio, tem entrado isso. E tem muitas das vezes que muitos se conformam, não, mas aconteceu isso na minha família, meu pai, meu avô já se divorciaram, e também isso pode acontecer no meio dos meus. Mas nós temos que orar a Deus e pedir ao Senhor que Ele venha blindar com as suas armaduras, venha blindar a nossa família, o nosso casamento, que o Senhor venha nos revestir com a sua armadura de Efésios 6 e 10. Estejamos blindados com a palavra de Deus, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, pedir a misericórdia de Deus, que Ele venha nos alcançar, venha guardar a tua vida, a tua família, que o Senhor venha guardar a nossa mente de não pecar contra o Senhor. Quando nós lemos o Salmo 119, e no versículo de número 9 a 11, diz o salmista, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Ele disse o quê? Observando segundo a palavra de Deus. De que maneira podemos guardar o nosso caminho puro diante do Senhor? Viver uma vida de santidade, de purificação diante do Senhor é o quê? Observando segundo a palavra de Deus. De todo o nosso coração devemos buscar ao Senhor, diz o salmista. E não, ele disse ainda, não me deixe fugir dos teus mandamentos, guardando no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que o Senhor Deus, Ele venha nos guardar. Eu encerro aqui com este versículo do Salmo 119, de 9 a 11. Que o Senhor venha nos guardar a nossa vida. Que o nosso caminho seja puro diante do Senhor. Que nós possamos, é aquilo que eu já falei na mensagem anterior, lá em Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 12.
que possamos guardar a palavra do Senhor, que possamos examinar a nossa vida e pedir que o Senhor ele venha proteger a nossa casa. Que o Senhor venha passar o seu sangue nos umbrais das portas e as janelas, venha guardar. Que o Senhor venha guardar a tua família, o teu ministério. Se você está atravessando por alguma tempestade, por alguma adversidade que você não sabe de onde vem e precisa ser quebrado, todas essas maldições, ou quem sabe alguém lançou sobre a tua família, que você não vai dar em nada, que não vai prosperar, quem sabe alguém da tua família, ou quem sabe até você já amaldiçoou os teus filhos, porque eu conheço pai e mãe que já amaldiçoou os seus filhos, que nunca ia ser próspero, que nunca ia dar em nada, que nunca seria nada, mas começa a orar e quebrar essas maldições, quem sabe você lançou sobre a sua família. Quem sabe algum casamento da tua família que você não concorda e que você disse que não ia ser nada, ore e quebre essas maldições em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, peça perdão, Senhor, que é aquilo que você tem dado legalidade a Satanás de atacar a tua casa, de atacar a tua família, de roubar, que o inimigo ele vem, ele rouba, ele assalta, ele vem com tudo para destruir. Mas em nome do Senhor, começa a orar e desfazer isso, ou quem sabe, ou você não sabe que alguém lançou sobre a sua vida. Comece a orar e a destruir essas palavras, em nome do Senhor, que o inimigo não tenha mais legalidade sobre a sua vida. E que maldições não sejam lançadas sobre a sua família, sobre o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer esta oração com você. Ore a Deus neste momento. Eu já orei e faço essa oração continuamente, que o Senhor quebre todas as maldições, que venha da minha família, que venha da minha família do meu esposo, que venha do meu avô, que venha da minha mãe e assim por diante, que não tenha legalidade sobre os meus filhos, sobre a minha descendência. Nós oramos todos os dias e pedimos ao Senhor que Ele venha blindar a nossa família, a nossa casa, que o Senhor venha guardar a mente, porque o inimigo ultimamente ele quer atacar a nossa mente. Que a nossa mente fica turbada, que entramos numa depressão, numa angústia tão grande, que vai até uma opressão maligna. Mas em nome do Senhor, nós temos que orar todos os dias e quebrar isso em nome de Jesus. Eu que encerro aqui orando com você, fazer essa oração. E muitas das vezes nós temos que jejuar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, genros e noras. Temos que jejuar e orar. Amém? Pai querido, neste momento, eu quero te agradecer, Senhor, por concluir aqui. Senhor, eu sei que é poucos os minutos e a tua palavra é uma profundidade tão grande, Senhor. Mas pedimos, Senhor, que mediante esta palavra, como te deu vitória para Josué, Senhor, que ele clamou a ti, no momento da sua angústia e aflição, que eles não sabiam o que estava acontecendo, que perderam aquela batalha lá na cidade de Ai. E tu, Senhor, revelou para Josué o que estava acontecendo, Senhor, no meio da congregação, no meio do arraial. Senhor, e nós pedimos que tu venha também, Senhor, nos ajudar a guardar a nossa casa e nos proteger. Se alguém, Senhor, está passando por esses momentos difíceis, tem tido perca no meio da sua família, no seu ministério, não sabe o que está acontecendo, Senhor, que tu venha revelar o porquê, Senhor, dessas adversidades. O porquê tem sofrido por longos anos, Senhor. Que tem entrado, Senhor, em tristeza, em angústia. Quem sabe alguém precisa perdoar, liberar perdão, Senhor, no meio da sua família, no meio do seu ministério. Que tem sofrido por falta de perdão. Senhor, tu ajuda esta pessoa a perdoar. Para que, Senhor, não deixe legalidade para o inimigo atacar a sua vida, a sua família, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na área emocional. Que tu venha ajudar, Senhor, que tu venha dar força e dar graça. Senhor, que tu venha perdoar, Senhor, os pecados, que tu venha ajudar, Senhor, que tu venha purificar no teu sangue e que tu venha blindar, Senhor, com as tuas armaduras, Senhor, esta família, esta casa, que tu venha passar o teu sangue, Senhor, nos umbrais das portas e das janelas, que tu venha guardar, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, que tu venha proteger, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, que tu venha dar vitória a cada um, Senhor, que tu venha curar,
tocar este coração ferido, machucado, Senhor, por longos anos, que Tu venha ajudar, Senhor. Passa Teu sangue, Senhor, e passa a cura, passa o bálsamo, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos ajudar, que Tu venha guerrear por nós as nossas guerras, nossas batalhas, Senhor, que Tu venha guardar a nossa família, Jesus. Eu Te peço no Teu nome, eu entrego nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha vos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.